Olá! Esse vídeo aqui é no estilo de comentando os comentários, porque no último vídeo onde eu falei sobre os brigões e eu contei meio que do início como que costuma acontecer essa personalidade mais brigona, que reclama de tudo, que quer se impor, que arruma encrenca onde vai, arruma encrenca na entrada do banco, arruma encrenca no telemarketing, arruma encrenca no balconista, no vendedor, onde vai. E aí recebi alguns comentários nesse vídeo que me assustaram. E é tudo meio nesse sentido, né? De filhos que não respeitam os pais, viram o que na vida? Então vamos falar sobre isso, né? Explicando um pouquinho, tentando esclarecer um pouquinho esse tipo de coisa que as pessoas colocaram aqui. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo exemplos de temas com os quais você pode contar com um psicólogo, por exemplo, numa terapia. Eu mesma não atendo, apresento meu site, tem uma equipe grande, link aqui ou pelo WhatsApp, bem prático de você pegar as informações. Então vamos lá. Um dos comentários, não está em ordem de... Só coloquei em dois grupos os comentários, assim, que eu tenho que falar alguma coisa, porque tem um negócio... E o outro que são o segundo grupo de comentários que fala, opa, pera lá, parece que alguém está entendendo aqui o que está acontecendo. Então, o primeiro comentário do primeiro grupo, a pessoa coloca, ensinar dá trabalho, tanto criança quanto adulto, dá muito mais trabalho ensinar adulto, porque você só ensina se ele quiser aprender. Criança você vai oferecendo, ela vai absorvendo, mas você tem que colocar uma série de coisas que não é natural da criança. A criança não nasce sabendo que ela precisa pedir por favor, com licença. Você precisa ir colocando. Algumas crianças mais resistentes, outras menos, e é sobre isso que eu falei no vídeo. Aí ela continua, ninguém quer ter trabalho, quer ter cachorro. Cachorro dá trabalho também, mas enfim, menos, óbvio, né? E outro tipo de trabalho, outro tipo de relação, é outra história, mas enfim. E os todinhos proliferam e são reizinhos. Os todinhos é porque eu falei do TOD, transtorno positivo desafiador. Só que não, o TOD não prolifera quanto mais os pais são relaxados na educação da criança. O que acontece é que a criança com o TOD, ela nasce com uma característica diferente e ela precisa de uma abordagem até mais fixa, mais centrada, mais específica, que é a mesma abordagem até que se faz para as outras crianças, só que para as outras crianças, se o pai dá uma relaxada, hoje tudo bem, hoje eu vou fazer a tua vontade, as coisas até acontecem, né? Até vão andando, a criança entende, só hoje meu pai permitiu, amanhã eu sei que ele não vai permitir. Agora, a criança com TOD não, precisa ser muito específico na abordagem, e ela não se torna TOD ou positiva desafiadora porque os pais foram mais tranquilos com essa criança. Né, ou mais relaxados, ou mais que, sei lá, o que vocês queiram chamar. Não, é uma característica da criança. O que os pais costumam fazer muito com as crianças, e aí sim altera o comportamento da criança, é oferecer trauma, é abusar, é bater, é não atender, qual é a palavra? Rejeitar, isso sim, isso causa muita alteração, muita modificação negativa ao longo da vida da criança. E aí outro comentário, mas por que focou tanto em criança? A criança pode ser socializada fisicamente em ambiente discreto, é fácil de resolver administrativamente, já com adulto existem muitos e mais nuances sociais. Então, eu foquei tanto em criança para a gente entender o processo, para a gente entender como começa, da onde que vem esse comportamento brigão, que quer tudo do jeito dele, que explode com todo mundo, não importa se gosta, se não gosta da pessoa. Por isso que eu falei de criança, porque tudo começa lá. Maioria das vezes, eu falei também existem situações de pessoas que são brigonas, são desse jeito mais revoltadas por traumas, coisas que aconteceram em outros momentos da vida dela, e aí ela teve uma reação, é uma outra situação, mas é muito comum vir lá da infância. Aí me assustou loucamente esse termo, a criança pode ser
socializada fisicamente. Eu acho interessante porque é uma linguagem rebuscada para dar uma disfarçada no que a pessoa está querendo dizer, num ambiente discreto, socializada fisicamente num ambiente discreto, tá? Aí eu falei, não, pera lá, pode ser que eu esteja entendendo errado, né? Deixa eu perguntar. Eu perguntei para a pessoa, me explica o que seria socializar fisicamente uma criança. A pessoa me responde, bacana, tem uma vontade de interação, legal. Me explico. É obrigação moral da família, cuidadores, tutores, a desenvolver a inteligência da criança. Mais ou menos, porque a inteligência não é desenvolvida por outras pessoas. A inteligência é da pessoa. A inteligência é muito difícil de você até de definir o que é inteligência, mas a minha definição, a que eu mais gosto, é que inteligência é a capacidade de absorver conteúdos, informação, processar e utilizar e aplicar essa informação. Para mim é uma definição bem bacana. Mas, enfim, não são outras pessoas que desenvolvem inteligência. Você pode facilitar, você pode dar instrumentos. Claro que uma criança que recebeu mais livros, mais informação, mais orientação, tem mais capacidade de aplicar a inteligência ou... Porque também é difícil você falar que um é mais inteligente. Mas, enfim, essa capacidade de usar as informações, tá? Desta forma, continuando a resposta da pessoa aqui, cabe aos citados ensinar, entre outras coisas, a lei do mais forte. O pai, a mãe, os cuidadores, tutores, eles não são os mais fortes, eles são os que têm a informação, os que têm a capacidade de orientação, de acolhimento. Por isso que esse termo, lei do mais forte, me pegou pesadamente. Porque pai e mãe, além de ensinar, de mostrar, ele não está sendo mais forte, ele só é a pessoa que já recebeu a informação de alguém e está passando para frente. Isso significa que ele é mais forte. E esse pai também, quanto melhor ele consegue estruturar a criança, quanto mais ele consegue acolher, orientar, dar carinho, mostrar que ele está aí, que pode contar com ele, esse tipo de coisa. Continuando a resposta. Também para que evite riscos desnecessários futuramente, as sensações negativas possivelmente causadas por mãos, chinelos, cintos, cigarros acesos. Eu falei, meu Deus, o que é isso que a pessoa falou numa frase que falou, mas não falou? Acho que com medo, talvez, de falar, não, tem que bater, tem que colocar cigarro aceso. Entendo que não tenha falado tanto sobre o tema a adultos, pois os passos acima como solução podem ser tomados por óbvios. Não é óbvio não, né? Cinto, chinelo, mão em criança não é nada óbvio. E daí ele está querendo dizer que um adulto bacana é o que passou por cinto, chinelo na infância. Não. Aí uma outra pessoa ainda completa, ela fala assim, compreendo bem, mora em Bruxelas, parabéns, deve ser um lugar muito bacana de morar. E aqui também priorizamos muito a lei do mais forte aos pequenos. Não sei não, hein? Pode até ser, né, que a Europa tem aquela coisa de ser mais seco, mais objetivo, mas não é a lei do mais forte, é a lei do eu sei o que é legal para você, então eu vou te colocar e vou impedir que você se machuque, que faça coisas que não são legais para você nem para ninguém. Até aí eu concordo, mas não é a lei do mais forte não. Essencial prepará-los, continuando o que ele respondeu, essencial prepará-los para a realidade desde cedo. É assim em todo país civilizado? Não, eu acho que tem países que não são teoricamente civilizados, como as pessoas falam, que têm uma educação muito bacana. Indígenas, aqueles que tipicamente a gente considera não civilizado, mas é o que tem, alguns grupos, né, também não conheço todos, não ouvi falar de todos, mas alguns grupos são os que têm o melhor sistema de cuidado e de educação da criança, porque a criança ela não é cuidada só pela mãe e pelo pai, é cuidada pela comunidade. A comunidade é um apoio, e eu já ouvi muito falar, e eu concordo muito, que uma criança ser cuidada só por dois pais é muito pouco, porque o trabalho é muito grande, precisa de muita coisa. Então, ter toda uma tribo cuidando, orientando, ensinando, tomando conta, pegando no colo quando a mãe está cansada, é o que tem de mais civilizado, e a gente está falando de indígenas. Mas enfim, acredito que o estranhamento se deva pelo fato da Marisa não atuar mais. Não, eu não atuo mais, eu estudo pra caramba ainda, porque eu gosto, entrei na psicologia porque eu gosto do assunto. Pode estar desatualizada. Não, eu vou passando por muitas fases de atualização. Eu passei pela fase da criança
Na minha infância, do criança tem que ser proibida de tudo. Na faculdade, do criança não pode ser proibida, ela tem que estar livre. Depois passei pela fase da educação positiva, educação respeitosa, que eu acho que dá assim, né? Não entende muitas diferenças das crianças. Quer dizer, tem parte que eu gosto muito, tem parte que eu questiono. E agora eu tô bem no meio termo, meio de que a gente precisa dar para cada criança o que ela precisa, o que é bom para ela, o que vai dar certo, vai torná-la um ser humano feliz, harmonioso, com boa capacidade de interagir no mundo e com ela mesma. Tá. Aí a pessoa continua. No mais, creio que a educação infantil não seja a sua especialidade. E no Brasil as coisas ainda são muito bagunçadas. Depende, o que você chama de bagunçado. A maioria das pessoas se porta mal de maneira muito incontinente e perdida. Tá. Só que tem muito europeu que vem pro Brasil e não quer sair mais daqui porque adora esse jeito mais espontâneo, mais natural, mais gostoso. Então tudo tem seu lado, né? Mas enfim, achei questionável. Aí outra pessoa coloca assim: o vídeo está ótimo, mas a parte que fala sobre o adulto parece que ficou faltando. Poderia complementar com outro vídeo? Posso, eu acho que esse aqui, nesses comentários, eu vou estar complementando para você do que fazer com o adulto. Que, em resumo, seria isso. O adulto que se percebe o brigão, o que se descontrola, ele precisa, em primeiro lugar, ter consciência disso e ir atrás de mudar. Que caminho? O que ele achar que funciona. A terapia é um caminho. Não tô aqui só para puxar peixe para minha sardinha, brasa para minha sardinha. Mas esse é um caminho. É o que a gente faz, o que a gente estuda, o que a gente vê que dá certo. E aí é muito dele. O que outras pessoas podem fazer com esse adulto brigão se proteger, se defender, de falar: não, pera lá, você é estourado, você machuca as pessoas à sua volta, ou eu não fico perto, ou eu te mostro as consequências, ou eu falo: ó, você fez isso, você perdeu X, Y, Z, vale a pena, vamos repensar. Quer dizer, você pode dar alguma dica, você pode falar alguma coisa, mas o trabalho do adulto é ele com ele mesmo. Ele ir atrás de perceber na sua terapia o que ele está perdendo, se não vale a pena fazer de um outro jeito, da onde que vem essa raiva, se é de algum trauma, se é de uma questão, se é um TOD que virou um transtorno de conduta na hora que ficou adulto, que quando a gente fala de TOD é só relacionado à criança. Bom, mas enfim, mas aí outra pessoa comenta no pedido que essa pessoa fez e falou assim: exatamente, a criança pode ser facilmente orientada por meios físicos. Não! Não, por quê? Porque você não pode oferecer para uma criança aquilo que você não quer que ela aprenda. Se é uma criança que está ali agressiva, briguenta, e você não quer que ela seja agressiva ou briguenta, você não pode ser agressivo e briguento com essa criança. Você não pode fazer competição de grito. Se a criança grita e você tenta gritar mais do que ela para abaixar o tom dela, não vai chegar em lugar nenhum, porque não vai, principalmente a criança com TOD. Pode ser que outras crianças, na hora que você dá um grito, ela vem aquele medo, ela fica assim, aí a criança vai ficar boazinha, mas você não vai estar ensinando ela o que é legal, o que funciona, você vai estar ensinando ela a ficar quieta, com baixa cabeça, e atenda quem grita, e ela vai para a vida atendendo a quem grita e não vai estar atendendo exatamente as pessoas que ela deveria. E nem bater. Porque se a criança bate, aí você bate nela para ela não bater, o que você está ensinando? Olha a confusão de informação aí nessa história. Então não, a criança não pode ser facilmente orientada para o meio físico. Uma criança que as pessoas acreditam que foi orientada, eu apanhei, é tão clássico, né? Eu apanhei e tô aqui, tô de boa. E todas as suas ansiedades, todas as suas depressões, que você não faz a menor ideia de onde vem, né? Então é uma coisa a se pensar. Aí outra pessoa comenta: esse é um tema muito atual, filhos não respeitam os pais. Aí eu respondi: é importante entender porque não respeita. Em primeiro lugar, filho não respeita o que ele não aprendeu que precisa ser respeitado. A criança precisa ser, não pode deixar a criança deduzir que ela tem que ter um comportamento social que é cultural, e se você não passou essa cultura para a criança, ela não vai deduzir sozinha que ela precisa estar naquele contexto para as coisas funcionarem. Então a criança, ela, como eu falei, ela nasce espontânea, ela nasce berrando, chorando porque tá com fome, porque tá com frio, porque quer colo. É a comunicação dela. Aos poucos, ela vai aprendendo, ela vai percebendo que tem outras coisas que funcionam muito bem e é bem mais legal, bem mais gostoso. É mais legal você apontar pro copinho de água
e dar um sorrisinho do que entrou uma ligação aqui que me distraiu, do que você brigar, gritar, que a outra pessoa também vai ficar nervosa. Conforme a criança vai testando e os adultos vão reagindo bem a outras formas, e os adultos vão ensinando, e vão falando, e vão mostrando, é assim que faz. Aí eles vão respeitando tudo, não só os pais, como a sociedade, as outras pessoas, os amigos, os avós, os professores, enfim, todo mundo. Então, é por isso que eu falo que é importante entender porque não respeita. E tem um grupo de crianças que tem essa característica do transtorno positivo e desafiador, que tem uma falha no desenvolvimento, que não capta, que pula esse momento de entender que tem outras formas mais bacanas de ser diplomático, de negociar, de conversar, e que funciona muito melhor e que é muito mais gostoso para todo mundo. Ela pula esse momento da compreensão e continua tentando conseguir as coisas tudo no grito, no berro. Porque ela é ruim? Porque ela é má? Não! É só porque ela não aprendeu. Ela é egoísta? Não, ela é egocêntrica. É diferente. Ela tem um mundo centrado nela. Não significa que ela quer que os outros se danem. Ela só está olhando para ela, para os outros nem existem. Então, o que ela precisa é ir aprendendo. E aí que eu falo, precisa ter uma orientação muito mais forte, muito mais centrada, muito mais orientada, muito mais sem desvios, para que essa criança vá entendendo as consequências, o que realmente funciona, o que não funciona, o que não é legal. E não é gritando com essa criança, nem berrando, nem batendo, nem pondo de castigo. É a questão das consequências, é a questão da conversa, que nem eu falo, conversa é legal, falar é legal, mas grandes discursos a criança já presta atenção em mais nada. E mostrando, deixando perceber o que acontece. Quebrou o copo? Infelizmente você não tem mais aquele copo acabou. Você vai correndo comprar outro? Não compra. Tem algumas crianças que você até pode comprar outro, ela entende, teve que comprar outro porque eu quebrei. Mas tem crianças que simplesmente não entendem. Só na hora que ela sentir, né, as saudades daquele copo predileto dela que ela quebrou, que vai ir entrando muito mais devagar, mas vai entrando, mas é possível essa informação de que esses comportamentos agressivos, explosivos, não dão certo. Outra pessoa coloca assim: eu sou assim. Só isso, eu sou assim. Eu falo, nossa, que bom. A pessoa está colocando a mão na consciência, está percebendo que é legal mudar, que tem coisa para fazer. Aí vem uma outra pessoa e coloca no comentário: parabéns, o mundo te obriga a defender a tua dignidade. Ou seja, se você é assim, briguento, estourado, você está defendendo a sua dignidade, é isso mesmo que você tem que ser? Não, não é não. Porque com certeza não está funcionando. Porque no comentário de baixo, eu tenho um tio que humilha o pessoal do telemarketing, quando vai em condomínio, briga com os guardas, se recusa a se identificar, e, enfim, briga, se acha melhor do que os outros. Ou seja, ele chega no condomínio onde tem que se identificar, aquilo é uma regra, é uma norma, ele se recusa a seguir regras porque ele considera que ele tem que ser melhor tratado do que as outras pessoas. Ele não pode ser um igual, não pode ser como todo mundo. E se essa regra existe, é para o bem de todo mundo. Se ele tem que se identificar para entrar no condomínio, é para a segurança do condomínio. Significa que a hora que ele estiver lá dentro, ele também vai estar desfrutando dessa segurança. Então ele aceita um incômodo menor para ter um bem maior para todo mundo ter uma segurança mais bacana. Seria bom a gente estar num mundo que não precisasse de condomínios com identificação, seria ótimo, mas esse mundo a gente ainda não está nele. Então, é isso, é aceitar que você abra mão de um certo conforto, de uma pequena facilidade que poderia ter, mas naquele momento não tem mais, para um bem maior, para todo mundo ficar muito melhor. É aceitar isso, falar, tudo bem, eu pago esse preço, vale a pena, porque um grupo muito maior vai estar se beneficiando desse pequeno sacrifício meu, que eu estou fazendo pequeno aqui, a outra pessoa ali, e pronto. Agora, os comentários que acrescentam. Esse vídeo acho que vai ser longo, mas vamos lá. Aí uma pessoa coloca que a mãe contou que os irmãos dela não queriam frequentar a escola, faziam pirraça, e até quando eles apanhavam, não iam para a escola. E aí que é interessante ser o que eu acabei de falar. Tá certo que a gente aprendeu, que vem de gerações, de que criança tem que levar palmada, tem que apanhar, mas tem um grupo de crianças que quando apanha, né, fica com aquela carinha de desamparo e fica desamparado mesmo, você mata alguma coisa dentro da criança. É o que eu falo, a criança não odeia os pais porque apanhou, ela odeia a ela mesma,
porque eu falei, se eu tô apanhando é sinal que eu sou terrível. E tem criança que simplesmente não aceita, não entende, e se você bate nela, você só tá ensinando que ela também pode bater, que ela pode bater mais ainda. Ela tem o lado bom, porque ela não se sente um lixo, ela não transforma nessa informação de que estão me batendo é porque eu sou um lixo e eu mereço. Não, ela não passa por essa fase. Ela fala, se você está batendo, também bater, quanto mais forte, está querendo ser forte, então significa que eu preciso ser mais forte ainda. E no final, esses irmãos dela não estudaram, eles brigavam muito com a mãe, chutavam as coisas, e ela fala, eu não sou boazinha, mas eu fui a única que perguntava para minha mãe nas férias se eu ia estudar no próximo ano. A minha mãe falava, calma, vai sim, não é momento ainda de fazer sua matrícula. E aí o final é que me cortou o coração, que ela coloca, hoje ficou um vazio porque sinto que não tive muito tempo com a minha mãe, e o que mais me dói é que ela me contava as coisas e eu não conseguia evitar nada do que aconteceu, embora tenha tentado. Você é da irmã, e pelo que você me conta, você era mais uma criança dentro dessa casa, não se culpa não, você não tinha recursos, quando a gente não tem recursos, não tem o que fazer, a gente quer voltar no tempo, quer usar o que a gente aprendeu agora, lá 30 anos atrás, não vamos conseguir fazer isso não, tem que aceitar, enfim. Os teus irmãos, no fim, parece que seguiram o caminho que construíram, tem coisas que a gente simplesmente tem que aceitar e seguir em frente. Aí outra pessoa coloca, eu divido a casa com uma pessoa assim, procuro conversar o mínimo possível. Ao mesmo tempo, me serve de exemplo de como não ser na vida. Olha que perfeito! Que perfeito! A pessoa é explosiva, sabe? Causa transtorno para todo mundo. Conversa o mínimo possível. Para que você vai se envolver, interagir com uma pessoa que está mostrando que não sabe interagir? E aí ela serve como exemplo de o que não fazer. Perfeito. Fala assim, ó, tá fazendo isso, tá dando errado. A gente aprende com o erro dos outros. Muito. Maravilha. Outra pessoa, fui exatamente assim até a idade adulta e perdi muito na vida. Que bom que percebeu e daqui para frente você aproveitou esse conhecimento, esse aprendizado que teve que ser na pele, né? Você não aprendeu com o exemplo dos outros, nem observando, nem com o que te falaram, aprendeu, foi sentindo na pele, mas não aprendeu, tudo bem, não tem importância, segue legal daqui para frente. Outra pessoa coloca, tem que tratar mesmo porque quando envelhece fica insuportável. Se é a questão do TOD, fica mesmo insuportável porque é aquilo que eu falei, se torna um transtorno de conduta, se torna uma pessoa que realmente não treinou a viver em comunidade, a aceitar um pouco do que a outra pessoa quer também, a abrir mão de algumas coisas para que todo mundo fique bem. Ele não aprendeu isso, aí fica insuportável, é tudo do jeito dele, do jeito que ele quer, tudo brigando com tudo, quebrando as coisas, enfim. Aí outra pessoa, eu acho que os pais perderam a mão, antes era no chinelo, no cinto, depois do castigo, banquinho do pensamento também é bem terrível, e agora é deixar para não traumatizar a criança. Sim, passamos por essa fase de não pode traumatizar a criança, tem que deixar ela livre, fazendo o que quer. Graças a Deus a gente saiu desses dois extremos, não é mais o chinelo e não é mais deixar fazer o que quer para não traumatizar. Os pais estão começando a entender que não, ele é o orientador e é muito mais difícil, o caminho do meio é sempre muito mais difícil, o extremo é mais fácil, você não tem medida. Aí ela coloca, concordo plenamente com o método de tirar privilégios, com o brinquedo, presente, etc., tem que ensinar para a criança que tem algumas coisas que são direito dela. Ela tem direito de estudar, de comer, de ter acesso à saúde, à proteção, mas outras coisas são privilégios, né? É o que eu falo aqui em casa, isso é prêmio. Prêmio tem quem merece, quem colabora. Não colaborou, o prêmio vai voltar. Mas é meu, me deu. Falei, não é não, né? Tirei, já acabei com essa história de é meu. Falei, não é. Você não trabalhou, você não comprou, quem fez isso foi eu. E aí a gente vai colocando e a pessoa vai entendendo. Fala, pera lá, se eu quero coisas bacanas, eu preciso oferecer coisas bacanas também. A vida é uma troca, é assim que a pessoa aprende, não é no ódio, não é na força do ódio dos pais. É na força do, vamos mostrar o que acontece. Algumas coisas são mais duras, são, mas se você ensinar sem ódio, aprende muito mais. Aí uma pessoa colocou uma coisa muito interessante. Certamente os haters de plantão vão me atacar, mas cada dia agradeço mais e mais por nunca ter tido filhos, nunca me arrependi da melhor decisão que tomei na minha vida. E outra pessoa coloca para ela, responde para ela, eu sou mãe e concordo com você, filhos são o melhor quebra-cabeça da
vida de uma mulher, principalmente para mães solteiras como eu, kkk, e ela fala isso dando risada, e só pelo fato dela falar isso rindo, já dá para perceber que ela concorda, a filha é dor de cabeça, mas é a vida dela, é assim, tá difícil, mas vamos tocando difícil mesmo. E para isso, eu concordo totalmente com você. Eu acho que filho é opção, filho tem que ser pensado, tem que ser escolhido o momento, tem que ser escolhido com quem, o como, precisa até ser absorvido essa possibilidade de você ficar sozinha nessa história, que pai sozinho tem muito pouco, né? Mãe sozinha tem de monte. E como é que você vai fazer, como é que você vai administrar, isso tem que ser muito bem pensado. E não é para todo mundo ter filho, não é uma obrigação, né? Você tem que escrever um livro, plantar uma árvore, ter um filho, não tem nada. Vira se funcionou, se der certo, se é o que você gosta, se é a tua vontade, porque tem uma coisa de vocação. E aí tem aquele trechinho do Porta dos Fundos, entrou no corte, se não me engano, ontem, do Duvier falando sobre a questão de ser pai. Ele até faz um paralelo lá com a parábola do filho pródigo, que não é tanto que está na Bíblia. Ele até fala, isso não está na Bíblia, mas eu acho que o pai, ele fala com o pai porque ele é pai, o ser pai, né, não é muito uma coisa de você se doar. O gosto de ser pai é o gosto de se doar, é o gosto de perder suas noites, é o gosto de ter que falar 1000 vezes a mesma coisa, é o gosto de ter um ser humano que está se formando e que você está tentando fazer o seu melhor para que essa pessoa também se torne o melhor. Vai dar sempre certo? Não, mas porque o amigo dele estava ali conversando e falando, mas eu não entendo esse povo que fala que filho é a melhor coisa do mundo, mas só reclama de filho, reclama que gastou um dinheiro que não podia, reclama que perdeu o dia inteiro num parquinho horroroso, reclama que não sei o quê. Assim, pai reclama disso tudo mesmo, mas ao mesmo tempo está adorando fazer tudo isso. E é meio que verdade, mas se você só tem esse lado de que eu vou odiar tudo isso, eu não vou ter o outro lado de que eu vou adorar o que isso significa para mim, então, sabe, eu acho tranquilíssimo, tranquilo. Eu tive filho com 49, um momento que eu falei, não, agora vai rolar, agora dá certo, por causa disso, daquilo, é o que foi. Podia não ter sido. Então, aí outra pessoa coloca, acabou de descrever o meu filho, quando eu descrevi o brigão, que é tudo do jeito dele, já é adulto, na frente das pessoas estranhas é admirável, legal, educado, isso é muito comum. Na frente de estranhos a pessoa se segura, ela é muito bacana, muito política, porque ela aprendeu que essas pessoas ela perde. Se ela for explosiva, ela perde a pessoa, ela tem respostas, mas dentro de casa explode. Por quê? Porque é um amor garantido. Porque dentro de casa a mãe não vai deixar de ser mãe, não vai deixar de receber, não vai deixar de nada, né? Uma época quebrou o vidro da porta, um vidro caro, enfim, fiz ele pagar. Claro, certíssimo. Imagina, você vai arcar com esse prejuízo, filho adulto, enfim, você arcar com esse prejuízo. Não quer ir para terapia porque diz que não precisa. É aquilo que eu falei, o que você faz com o adulto? Torce para ele se conscientizar de que ele precisa, ou mostra que ele precisa, o máximo que você pode fazer, vai apontando, tá perdendo nisso, olha o que aconteceu com aquela pessoa, o que aconteceu naquele lugar, olha o que acontece comigo, né, vai falando. Melhorou um pouco, mas precisa melhorar mais, tá. Aí outra pessoa, meu Deus do céu, coloca uma resposta para essa mãe, amas mais o fingimento humano da adequação social e o vidro da porta que o teu próprio filho. Ela ama mais o vidro da porta do que o próprio filho. Não, ela ama o relacionamento, a interação saudável. É isso que ela ama, é isso que ela está mostrando para o filho. Interação saudável é necessário. Chegar aqui e quebrar minha porta, quebrar meu vidro, porque você está irritado, não, passou do limite. Precisa aprender autorregulação. Precisa entender que só vai perder na vida, né, sendo desse jeito, que tem formas muito mais legais de funcionar e continuando se colocando e sendo assertivo. Quantos vídeos eu não fiz que eu mencionei, e acho que tem um exclusivo falando de assertividade. Assertividade é não engolir, não, é conseguir se posicionar, mas de um jeito elegante, de um jeito que vai dar certo, né, não é estourando. Aí outra pessoa coloca, você está descrevendo o meu irmão do meio, que tem um transtorno psicológico que nunca saberemos, pois ele se recusa a se tratar. É uma situação que adoece a família toda. Complicado. Sim, concordo com você, é complicado. Uma pessoa pode adoecer a família toda.
sentindo, porque não é possível que essa pessoa não sinta, sentindo que tem alguma coisa que machuca ela mesma, que machuca os outros, mas se recusa a ver alguma forma de mudar isso. O que a gente faz? A gente torce pela pessoa. É aquilo que a gente faz com o adulto. Você vai querer mudar um adulto? Não. Já tem a cabeça dele, já toma as próprias decisões, a gente torce por ele. E apesar da gente já estar aqui com 30 minutos, essa última eu achei bem interessante, eu não quis pular não vou pular. Se você chegou até aqui, parabéns, que eu acho que essa parte, como meus vídeos sobre narcisismo têm uns estouros de visualização, eu vejo que é um tema que as pessoas se interessam, que é muito legal entender, conhecer, e aí essa pessoa coloca isso. Até hoje eu achei que tudo isso, tudo que eu coloquei no vídeo, do brigão que estoura, que briga, que só quer do jeito dele, papá, achei que tudo isso era narcisismo, e dá pra confundir mesmo, que parece isso, eu quero tudo do meu jeito, então só eu sou importante, né? Mas depois comecei a ler alguns livros e cheguei na sigla TOD, Transtorno Positivo Desafiador, e comecei a me perguntar qual era a diferença, a linha tênue entre narcisismo e TOD. Sim, excelente pergunta, eu coloquei pra ela. Só que no narcisismo existe uma intenção de ferir a outra pessoa. No TOD não, a pessoa meio que mal percebe que está ferindo as outras pessoas, meio que acha que não, aquilo que ela está fazendo é justo, é o que tem que ser feito. Ela não sabe interagir de uma forma mais diplomática, ela quer que as coisas aconteçam na exigência. Ela briga porque ela considera que ela tem direitos e esses direitos têm que prevalecer e pronto, ela não olha o direito do outro também. Ela não percebe que ela ultrapassou o limite do outro. E aí a pessoa respondeu, mas o narcisismo também considera que tem direitos e que é superior. Arruma brigas, exige que as coisas sejam do jeito dele, tá. Só que o narcisista, ele não se considera superior. Ele faz parecer, ele quer que as outras pessoas se convençam de que ele é superior, mas ele quer isso para compensar o que de fato ele sente lá no fundinho, que ele se sente um lixo. E por ele se sentir tão lixo, ele cria essa persona para convencer as outras pessoas, para se colocar de superior, de bacana, de inteligente, de simpático, porque o narcisista tem isso. Tem um momento cruel e tem o primeiro momento que ele é sedutor, é bacana, inteligente, é gentil, elogia. E o narcisista precisa de elogios, ele vive de elogios. O TOD não. O TOD mal se incomoda com elogio, não toca ele. Mas você tá falando isso aí, não tem nada a ver com isso, não quero saber. TOD até percebe, tá me elogiando para me iludir, para conseguir o que você quer. Então, a diferença é bem essa, apesar de ter comportamentos que são, olhando visualmente, só você parando e assistindo, observando, são comportamentos que sejam iguaizinhos, a origem desses comportamentos é diferente. O narcisista tem aquela coisa, né, que adora se olhar no espelho, que se acha maravilhoso, ele não se acha, ele tenta se convencer de que ele é maravilhoso, tenta convencer as outras pessoas, e ele tem aquele lado cruel justamente por causa disso, que é um quê de vingativo dentro dele. Ele se acha tão ruim que na hora que ele convence alguém que seduziu a pessoa, que pode ser amigo, pode ser namorado, pode ser marido, esposa, o que for, na hora que ele convenceu aquela pessoa e a pessoa se apaixonou por ele, ele dá rasteira. Ele derruba a pessoa de lá de cima. O TOD não. O TOD já chega explodindo, já chega com o pé na porta. O TOD é o transtorno, o desvio de conduta, o adulto, né? Quando ele é adulto, ele já chega com o pé na porta. Ele não quer saber de primeiro te conquistar para depois te... Ele só sai fazendo o que ele quer do jeito dele mesmo, né? E pronto. E é isso. O que vocês acharam disso tudo? Deu para entender o que é TOD, o que é a pessoa brigona, como é que a gente lida quando está se formando, é pequeno, é criança e é aquela pessoa que não aceita o não aceita a regra, não aceita orientação. O TOD tem essa característica, você não aceita que ensine alguma coisa para ele. Não, eu sei. E não sabe, né? Nunca fez, não sabe. E não é agradecido à orientação que recebe, não porque é cruel, porque acha que não precisa, porque na cabeça ele é tão autocentrado, ele é tão egocêntrico, mas não egoísta, que simplesmente não percebe o entorno, não percebe que funciona muito mais ser diplomático, ser bacana, ficar muito mais leve para todo mundo, como outras pessoas em outros processos, ou a maioria, conseguem ir entendendo, falar, legal,
deu certo fazer desse jeito aqui. Eu dei um sorriso, eu pedi, ou então eu esperei um pouco. Ah, tudo bem esperar um pouco. Ah, tudo bem ficar sem isso agora. Tudo bem fazer uma coisa chata aqui agora, porque no final vai ser melhor mesmo para todo mundo. Esse brigão não tem esse entendimento lá do começo, que é diferente do narcisista, que é muito comum o narcisista ter se tornado narcisista porque se sentiu muito humilhado nos primeiros anos de vida. Ou fizeram bullying com ele, ou ele passou por situações onde outras pessoas de fato humilharam, ou ele se sentiu humilhado por uma questão de condição, que nem eu conheço uma pessoa que se sentia extremamente humilhado porque ele era muito pobre e cresceu num bairro rico, então todas as referências eram de pessoas, crianças que tinham muito mais do que ele podia ter. E aí automaticamente vinha, como as crianças chegavam falando, ganhei esse brinquedo, fui viajar em tal lugar. Ele sentia isso como uma humilhação, só que as crianças estavam sendo espontâneas, de falar o que tinham, o que fizeram, só que para ele doía não poder ter a mesma coisa. Então, como ele se sentiu muito humilhado, se tornou um narcisista, se tornou o galã, o maravilhoso, que fala, que é inteligente, que faz um monte de coisa, seduz todo mundo, e aí dá uma rasteira legal em todo mundo, porque ele quer provar que, eu sou tão bacana quanto aquelas outras crianças lá da infância que me fizeram sentir um lixo. Eu não sou um lixo. Às vezes tem esse discurso da boca para fora. Não sou um lixo. Estão querendo me tratar como um lixo, não sou um lixo. Porque ele está querendo se convencer que ele não é um lixo. Ele não sabe que de fato, de verdade, não é um lixo, é um ser humano, né? Tá aí normal, legal, como todo mundo, mas ele se sente, ele precisa compensar um sentimento ruim que ele tem dentro dele. Esse é o narcisista. Diferente desse brigão que tem a origem no Todd. O que você achou? Coloca nos comentários. Se você percebe que o psicólogo pode te ajudar nessa jornada e um dos nossos foi escolhido, vai ser muito bem recebido. Informações aqui ou pelo WhatsApp. Obrigada por me assistir.